Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E o tema desta semana, Completos em Cristo. Sábado, 28 de fevereiro. A lição começa levantando uma pergunta muito comum no meio cristão. Por que você guarda o sábado? Muitas pessoas usam Colossenses 2:16 e 17 para dizer que o sábado não precisa mais ser guardado. Por isso, a lição introduz esse texto como um verso frequentemente usado como argumento contra o quarto mandamento. E o nosso verso para memorizar, que está aqui em Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, o texto diz: Portanto, que ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Vamos à explicação do verso. A lição mostra que Paulo não estava dizendo que os mandamentos foram abolidos, mas estava tratando de um problema específico: falsos ensinos e práticas humanas que estavam sendo impostas aos cristãos de Colossos. Qual era então o problema em Colossos? O texto explica que a carta aos Colossenses foi escrita para combater ensinos errados que estavam entrando na igreja. Esses ensinos estavam sendo apresentados como algo espiritual, mas na verdade eram tradições humanas, regras religiosas inventadas, filosofias misturadas com religião, práticas rigorosas que pareciam santas, mas não vinha de Cristo. E Paulo chama isto de tradição dos homens e rudimentos do mundo, de acordo com Colossenses 2:8. Ou seja, era uma religião misturada com legalismo e misticismo, que tirava o foco de Jesus. Características do falso ensino mencionado. A lição destaca que esse falso sistema envolvia regras alimentares, que são regras relacionadas à comida e bebida, provavelmente ligadas a rituais religiosos e jejuns obrigatórios, festas judaicas e cerimônias. A referência a dia de festas, lua nova e sábados aponta para o sistema de cerimônias religiosas do Antigo Testamento. Rituais de purificação. Incluía regras de pureza ritual, típicas do judaísmo cerimonial. Adoração de anjos. O texto menciona que havia influência de práticas que envolviam veneração ou adoração espiritual errada, de acordo com Colossenses 2:18. A disciplina pessoal rigorosa provavelmente envolvia ascetismo, regras severas sobre o corpo e práticas extremas como forma de santidade. O ponto principal de Paulo, Paulo afirma que os cristãos não deveriam permitir que ninguém os julgasse com base nessas práticas externas, porque essas coisas eram apenas sombra das coisas que haviam de vir, ou seja, símbolos, cerimônias, apontamentos proféticos, e tudo isso se cumpria em Cristo. A grande verdade, Cristo é a realidade. A lição explica que Paulo conclui dizendo: o corpo é de Cristo, significa que Cristo é a substância, Cristo é o cumprimento, Cristo é o centro da fé, Cristo é o verdadeiro fundamento. Logo, qualquer religião que coloque regras humanas como meio de salvação está desviando do evangelho. Concluindo aqui essa página, o estudo termina dizendo bem claro para a gente que esses versos aqui de Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17, não foi escrito para atacar o sábado do quarto mandamento, mas para combater falsos mestres, tradições humanas, legalismo cerimonial, práticas religiosas impostas como obrigação espiritual. A lição anuncia que durante a semana, traz para gente no estudo que vamos ter dia a dia, vai nos ser explicado com mais profundidade, porque esse texto não pode ser usado para negar a observância do sábado bíblico. A lição da semana trará muitos
estudos, você vai estudar em Colossenses 2, de 1 a 23. Tudo isso vai ser baseado nesses temas em Hebreus capítulo 7, verso 11, Isaías 61, 3, 1 Coríntios 3, 6, Deuteronômio 31, 24 a 26, Romanos 2, de 28 a 29, Romanos 7, 7. Todos esses textos vão nos ajudar e te ajudar, querido amigo e querida amiga, a esclarecer o contexto do sábado aqui em Colossenses. A diferença entre lei moral e lei cerimonial. O verdadeiro evangelho centrado em Cristo. E a mensagem espiritual principal aqui, a grande mensagem deste capítulo é: o cristão é completo em Cristo. E por isso ele não precisa ser escravo de tradições, regras humanas ou sistemas religiosos que tiram o foco do Salvador. A salvação não está em rituais, mas em Jesus. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã para mais um estudo com o tema A Sabedoria e o Conhecimento de Deus.